Oi, pessoal, vamos para mais uma conversa aqui na mesa do Bitar Podcast. Simbora. E hoje, João, Eu tava ansioso para esse tema, viu? eu acho que desde o início do podcast que eu espero por esse momento. A gente já teve várias consultorias aqui na área da psicologia e hoje a gente vai ter uma na área Financeira, né? Então eu vou dizer que eu tava mais do que ansioso, eu tava precisando desse episódio. Então eu separei minha caneta aqui, os papéis, que eu quero anotar todas as dicas que as nossas entrevistadas vão passar. Até porque educação financeira, ela é a base para uma vida equilibrada e, claro, longe das dores de cabeça. E mesmo quando a gente está iniciando nossa vida financeira, já tem aqueles probleminhas ali, né? Eu tinha um problema muito grande que eu tinha medo de entrar no aplicativo do banco para saber o tanto que eu tinha gastado. Olha como que é. Hoje o cartão de crédito então, nem se fala. E hoje aqui nos bastidores eu já fiquei sabendo que é essencial acompanhar a fatura e, mais do que isso, planejar o gasto. Planejar. Eu já tive um começo aqui de conversa. E quanto mais cedo a gente começa, mais resultado a gente tem, né? Ao longo aí desse prazo. E, de fato, o brasileiro, ele não cresce com essa cultura da importância da educação financeira. Não é à toa que hoje ainda falar de dinheiro muitas vezes é um tabu, não é não, Rubia? Exatamente. Mas estamos aqui com duas consultoras experts nesse assunto e a gente recebe a Clécia Conceição. Ela é advogada, planejadora financeira. Ela acredita que o domínio sobre as finanças pessoais seja o caminho para a conquista dos sonhos pessoais de autonomia e liberdade. Seja muito bem-vinda, Clécia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa colaborar muito, troca de experiências, porque falar sobre dinheiro é falar sobre a vida, então estamos aqui à disposição. Que ótimo. E para fins de transparência, a gente vai chamar ela de Clay, porque a gente já tá íntimo nessa conversa e é assim que tem que ser nossa intimidade com o dinheiro também, né? Tem que ser próximo. Então é Clay, pode ser? Pode. Então bem-vinda, viu, Clay? E para você que também não sabe se planejar, assim como eu tenho essa dificuldade, quer saber quais são as oportunidades, por exemplo, de investimento, ou começar do zero mesmo, entender onde você pode gastar o seu cartão de crédito, saber as possibilidades, a gente chamou a Lari Gonzaga, que ela é engenheira, planejadora e consultora financeira. Trabalhou 10 anos em uma multinacional do agronegócio e hoje se dedica a apoiar famílias, pequenos e médios negócios a ter uma gestão financeira sem neura e fazer as pazes com o dinheiro. Lari, bem-vinda também. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa contribuir aqui e trazer informações práticas e relevantes e que os estudantes possam aplicar no seu dia a dia. E não só hoje, nessa fase que eles estão estudando, mas também para sempre, né? Porque estudar sobre dinheiro, educação financeira e planejamento financeiro é para sempre. Apoia todas as áreas da vida. Seja muito bem-vinda. Ô, João, e aí para não ter enrolação, já que a gente está ansioso Demais. por esse Tô momento, anotando aqui já anotei Lari e Clay aqui. conta pra gente o que é a tal educação financeira e quais os benefícios dela na nossa vida. O que É a pergunta de milhões? Porque é uma pergunta ampla, querendo ou não, né? Como eu disse agora que a gente estava conversando no início dessa conversa, eu sinto que o brasileiro tem essa cultura de ter uma dificuldade em falar sobre o dinheiro, em lidar ali com o dinheiro e muitas vezes, até mostrando um pouquinho de outros problemas ali da sociedade, vive de uma maneira um pouco emergencial. Então, o que entra é para pagar aqueles recursos essenciais para a gente viver. Mas, exatamente. E até quando a gente está na escola, a gente tem ali os 8 anos de matemática, que aprende cálculo, aprende muita coisa. Você, como engenheira, vai poder falar bem mais que eu, que ficava de recuperação em matemática, confesso pra vocês. Mas olha que curioso, em matemática financeira, naquela matéria, eu lembro de ter tirado 10 na prova, tá vendo? Já tinha ali um espírito. Já tinha. Mas é porque coloca-se a questão dos números na prática, né, João? As outras áreas da matemática, às vezes a gente não enxerga tão rapidamente a prática daquilo, o efeito, o efetivo. Eu lembro quando meu pai foi comigo, quando já tinha passado na faculdade, abrir minha conta no banco, que aí já não tinha mais o que fazer, mas até os meus 18 anos, não tinha o cartão, não sabia nem usar o cartão, nem o que era débito e o que era crédito. Então, na escola a gente tem esse contato com os números, mas com a matemática ali, financeira, né, com a questão de juros e tudo mais, ainda é um contato um pouco para a prática. Então, falar de educação financeira é uma coisa que às vezes a gente aprende muito tarde, né? A gente tem contato muito tarde, poderia ter começado lá anteriormente, mas tem melhorado esse cenário. Eu sinto que as pessoas estão mais atentas, não é não? Sim, bem bacana o que você falou, João, sobre a questão da cultura, né? Eu fiz um intercâmbio num país de uma cultura muçulmana bem diferente da nossa, e lá é super normal eles olharem e falarem, quanto é que você ganha? Oi?
Imagina aqui no Brasil, falta quase educação. É. Tô te ofendendo? Quanto é que você ganha, né? Mas que desconto que você me dá? Lá, se eles te perguntam, quanto é essa xícara aqui? Ah, essa xícara é tanto. Se você não pede desconto, se você não negociar, eles ficam tristes. Como assim? Você não vai discutir comigo? Eu tô aqui, eu tô passando o dia inteiro aqui esperando você, que é pra vir discutir. Pra isso, eu quero preciso negociar. Exato, eu preciso treinar. É uma habilidade. Já sei onde eu vou fazer contas, então. E aí, o que acontece, né? Na nossa cultura, por vários motivos históricos, que não vem ao caso a gente falar, né? Por vários motivos históricos, a gente tem medo de falar do dinheiro, a gente tem medo de olhar para do dinheiro. E, por exemplo, vamos olhar o termo em português. Em português, se chama ganhar dinheiro, como se viesse algo do céu. Dinheiro cai do céu? Vocês já viram em algum lugar? Se tiver, me chama. Me chama. Tô indo. E nos Estados Unidos é make money. A gente faz dinheiro. Então, por vários motivos, né? Por vários motivos culturais, a nossa cultura nos países latinos, a gente tem esse dinheiro, o tema do dinheiro como se fosse uma coisa muito distante, uma coisa muito longe. E ele, aos poucos, ele está inserido, né? Nos últimos 10, 15 anos, ele está sendo inserido, toda essa educação. E não só a educação, mas acesso a ferramentas que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação financeira, às vezes a gente atende endividados, que são pessoas com uma idade, por exemplo, sei lá, 50 anos, 60 anos, 80 anos. Só que naquela época era muito difícil abrir uma conta no banco. Eles não tinham acesso que a gente tem hoje. Então, né, que oportunidade que vocês estão dando para esses jovens de discutir esse tema, de olhar para esse tema com saúde, né? Porque a vida financeira também precisa ter saúde. E sem neura, né? Sem neura. Sem dor de cabeça que às vezes, de vez em quando, eu tenho. Por isso, a minha recomendação, aí você que está nos acompanhando do outro lado, já pega uma caneta, pega um papel, vai anotando essas dicas, porque elas podem ser fundamentais para você cedo começar a ter essa boa relação com o dinheiro. Isso significa que você, além de não ter essa dor de cabeça, vai conseguir se planejar, porque é mais do que você conseguir ali viver, né, Rubi? É você realizar um sonho, conseguir fazer uma viagem, comprar uma coisa que vai fazer diferença aí na sua vida, poder realizar o sonho de alguém que você ama, né? Eu vejo quantas pessoas, depois que começam a trabalhar, compartilham disso, né? Então, quanto mais cedo a gente começa, melhor fica. Eu confesso que quando eu comecei a fazer estágio, a bolsa já não é lá muitas essas coisas, né? Estágio lá, hoje melhorou, viu? Mas eu comecei a fazer estágio numa redação de jornalismo. E minha primeira bolsa foi para pagar a minha primeira parcela de uma televisão, que eu não tinha televisão naquela época, quando eu mandei para cá. Então, fiz meu planejamento, minha meta, mas ficou lá atrás, porque de vez em quando eu não tenho essa boa relação com o dinheiro, não. Então, para quem está começando agora, principalmente, tem muitos jovens que estão recebendo essa bolsa, que é o salário, enfim, pela primeira vez. O pessoal gosta de falar de investimento e tudo mais, mas vamos começar por essa primeira etapa. Organizar o que está chegando, o dinheiro que a gente está fazendo, vamos dizer assim. Ganhando não tem como falar porque é fazendo, né? Rotina é difícil, né, não, Rubi? Não é fácil. E aí, João, isso que você está falando com o que a Lara acabou de falar, me remete também à questão de, dentro da própria família, às vezes não é conversado com os filhos, né? O quanto que eu ganho, o quanto que eu posso gastar no lazer, numa nova vestimenta e etc. Acho que eu te interrompi, mas tem que dar... Contextualiza porque pode ser uma fonte de renda ali daquele jovem que se complementa ali de uma família. Então, a pergunta é, quando a gente olha para o quanto a gente recebe, o que a gente dá para organizar primeiramente ali, para colocar pelo menos as contas em dia, assim, quando que dá para fazer alguma conta, separar X para alguma coisa, outra parte para alguma coisa, o que você fala, Cleide? Super dá. Eu acho que você trouxe um aspecto muito importante no começo da sua fala sobre a questão do diálogo. Não é uma discussão sobre dinheiro, mas é dialogar sobre dinheiro. É a gente poder falar sobre isso, tornar-se natural. Porque quando a gente fala sobre as coisas, a gente tende a aprender. Por que minimamente a gente sabe um pouco de futebol? Porque fala-se de futebol o tempo todo. Então, se nós passarmos a falar mais de dinheiro, a deixar de ser tabu, a gente vai acessar esse lugar. E aí, quando você pergunta, né? Eu recebi o meu primeiro salário, a minha primeira receita, o que eu faço com isso? O primeiro é olhar quanto eu custo, qual é o custo da minha vida. A gente começa por aí, eu preciso ter esse conhecimento. Não dá para falar em separar 10%, 30% se eu não sei nem qual que é o meu custo. Então, esse jovem, ele tem que pensar, eu preciso contribuir com a minha família? Eu preciso pagar faculdade? Faça uma lista de tudo que você tem. Eu até desafiaria eles a fazer o seguinte, anota num cantinho
ali, tipo, eu acho que eu gasto tanto, que o meu custo de vida é X. E depois categoriza isso realmente ali numa folha de papel ou numa planilha, da melhor forma que eles acharem. Porque esse é outro aspecto, né, Lari? A gente fala que planejamento financeiro tem que ser da forma que dá certo para você. Então, a gente precisa encontrar o seu ritmo, o seu movimento dentro do planejamento financeiro. Não é uma técnica da Lari ou a metodologia da Clécia, né, ou do João. Não. De repente, o dinheiro funciona de uma forma para o João, ele percebe esse dinheiro de uma maneira, e aí, dentro dessa configuração, a gente vai fazer com que você lide melhor com esse dinheiro. Essa é a importância, por exemplo, de uma planejadora financeira, ajudar a gente a enxergar isso. Então, fazer essa categorização ali, entender o seu custo, é o primeiro passo, para depois você definir o que você vai encaminhar das finanças ali para cada área. Eu acho que isso é um passo importante. Então, a primeira dica que vocês já dão, então, eu vou até anotar aqui no meu rascunho, porque aos 23 anos, você acredita que eu nunca coloquei no papel? E eu tive boas referências. Meu avô, meu pai, eu lembro certinho. Meu avô tem um caderninho no porta-malas do carro, que R$5, ele vai lá e anota para onde foram esses R$5. E eu, aos 23 anos, nunca fiz isso. Hoje, chegando em casa, primeiro compromisso que eu faço vou anotar o quanto que eu custo. Eu tô com medo desse resultado. Vou ter que dar algumas coisas já. Vai ter uma outra dica que eu vou te dar. Seria importante, só nesse primeiro momento, para você ter clareza de qual que é o custo de vida. Depois, a gente sabe que a vida não nos possibilita ficar fazendo essas anotações. Aí a gente tem outras maneiras de acompanhar isso. Por exemplo, eu uso os variáveis lá, vou na padaria, vou no sacolão, vou no mercadinho, separo um valor que eu acho que eu gasto ali a média. Eu gasto então R$200 por semana. Deixa esse dinheiro separado, nem que seja numa caixinha. Hoje os bancos digitais favorecem isso, para você ter esse controle. Porque você não vai conseguir ficar anotando no dia a dia. Mas se você já separou o valor do seu cafezinho, é mais fácil. Você fala, eu tenho aqui, R$200 para o meu café, para o meu lazer. Nossa, já gastei 150, então eu não posso mais. Aí você não tem que ficar nessa neura da anotação, porque planejamento que funciona é do presente para o futuro. Categorizar o passado não muda, entende? É só nesse primeiro momento, tá bom? É igual quando a nossa mãe dava R$10 pra gente. Pega R$10 e vai na vendinha. Você só pode gastar R$10. E aí, o que acontece hoje, né? Com a possibilidade de vários cartões de crédito, a gente se perde. Não só os jovens, né? Nós estamos nos perdendo nos gastos. Porque aquele dinheiro de plástico, ele é um dinheiro virtual, ele é uma ilusão. A gente vai lá e gasta. Então, essa dica que a Clei deu, de separar certinho. Essa semana eu tenho isso aqui para gastar para esses assuntos. Esse outro dinheiro, eu tenho isso aqui para gastar para esses assuntos. Carimbar, né, Lari, o dinheiro, né? Cara, é para isso, isso é para isso, isso é para isso. E agora com essa questão dos bancos digitais, é possível também eu verificar ali por departamento, né? Onde eu estou gastando mais. Se é no supermercado, se é na lanchonete, se é no cinema. Porque também a fatura vem dividida por categorias, não é? Eu consigo observar então, João, às vezes você não precisa fazer com o seu avô que anota ali, mas você consegue ver ali na sua fatura os departamentos onde você tem. Eu tenho um vestido mais. Você não faz ideia, minha fatura eu acho que eu nem abro. Mas, só o valor. A dica da Clei encara isso aí de frente para você melhorar essa sua parte financeira. Você falou muito bem sobre essa questão do cartão, né? A gente não vê o dinheiro indo embora. Então, às vezes tem tanto peso você dar uma nota de R$50, mas muitas vezes você passa um valor acima no cartão e parece que não dá aquela dorzinha no coração quando você gasta, né? Tem uma frase, né? O erro do jovem é trocar os R$50. Então, quando você tá com R$50, você fica com aquela dó de gastar. Depois que você trocou, você parece que gasta um pouco mais rápido. E o cartão de crédito, a gente não tem isso. Ele é simplesmente um band-aid, né? O cartão. Vai ter jeito. Vou pagar tudo no dinheiro. Vamos voltar aos tempos. Mas uma coisa bem importante, Rubia, sobre o planejamento que ele tá fazendo aqui, né? No primeiro momento, a gente tá fazendo o planejamento. Aí precisa desse raio-x, dessa listinha. No segundo momento, a gente pode usar as tecnologias, os aplicativos. Então eu também vou ter que fazer, peraí. Eu voltando aqui, eu vou lembrando. Eu achei que tivesse terminado minha listinha, mas eu lembrei de mais 2 coisas, gente, por mês. Como é que pode, né? Mas tem saída. Planejamento dá pra você lidar bem. E uma coisa que você falou, que é uma coisa que às vezes eu sinto. Como eu disse, a gente começa a fazer estágio muito cedo na faculdade, e apesar de ser uma bolsa menor do que comparado ao salário e tudo mais, já é uma rendinha que vai
a gente começa a se planejar. E eu tenho costume, eu imagino que muitas pessoas possam compartilhar esse sentimento de querer olhar para trás. Poxa, não deveria ter gastado com isso. Poxa, deveria ter guardado um pouquinho mais. E quando você fala sobre que o planejamento ele começa agora no presente para o futuro, eu acho que tira um pouco esse peso da gente ficar olhando para trás e se concentrar essa energia em querer chegar nessa meta, né? Sim, e também, né, João, sair dessa culpa, porque a culpa não nos leva em lugar nenhum, a não ser nos paralisar. Ela não nos leva, ela nos deixa estagnados, né? Então, olhar para o futuro é a gente criar estratégias de como que a gente pode fazer. E isso que a Lari trouxe de fazer, né, essas anotações, esse diagnóstico, né, como se fosse ir ao médico, né? Então, esse primeiro momento é importante você anotar porque traz consciência. Porque se eu só olho ali, não tem consciência, né? E a gente sabe que a partir do momento que a gente, por exemplo, escrever já não traz consciência, quem é da área da educação sabe muito bem disso, que funciona. Então, até esse momento é para você se conscientizar de onde você gastou, por que você gastou, para você criar intimidade com os seus gastos e começar a se perguntar, fez sentido esse gasto que eu fiz? Além disso, eu fui feliz? E se eu fui, por que eu estou me culpando agora? Né? Então, é muito importante que a gente tenha esse gasto consciente para que a gente leve isso para além do momento, mas que seja para a vida. Né? E aí, a partir dessa minha listagem, eu consigo me preparar para fazer um orçamento eficaz e criar uma rotina de hábitos financeiros. Seria isso? Sim. E aí, assim, né? A gente está falando de jovens que recebem uma bolsa, recebem um salário. Então, normalmente, esses jovens, eles provavelmente não pagam aluguel, eles não pagam contas grandes de casa, eles moram com os pais. Alguns ajudam os pais, sim, mas eles têm uma possibilidade muito maior de conseguir organizar o dinheiro agora. Então, às vezes, eles olham assim, mas a minha bolsa é tão pequena, como é que eu vou conseguir organizar isso? Essa é uma grande oportunidade, começar muito cedo, igual o João falou. Quem dera se eu tivesse começado com 14 anos. Pá, barbaridade. Se eu tivesse começado com 14 anos, nossa. Então, assim, começando cedo, né? Começando do pouco. Vou falar um número X aqui. Minha bolsa é 100, né? O que eu quero com esse valor? O que eu vou fazer com esse valor? E aí a Clay falou, quais são as minhas obrigações? Quais são os meus custos? Eu preciso ajudar os meus pais, eu preciso pagar os livros, eu preciso... Então, vou aproveitar essa bolsa, viu? Porque falando esse tanto de coisa, R$100... Não, eu falei 100. Eu falei 100. Passa dos Não, mas sempre eu faço para ilustrar ali, pra gente entender a porcentagem de cada coisa, né? Porque eu sou ruim de matemática. Aí quando você dá um número mais fechadinho, já me ajuda aqui na minha conta. Posso falar 1.000, então? Pode mas que é aproximadamente isso, não é produção. Fizeram joinha. Vamos começar a falar de dinheiro sem neuro, né? Quanto que é a bolsa? Viu? Tem o salário mínimo, né? Hoje o salário é 1.300. É tudo hora. Por hora, ele tem uma carga horária ali que define, mas passa dos 1.000. Então vamos pensar, né? Com R$1.000, o que eu consigo fazer? Eu consigo pagar parte da minha faculdade, eu consigo ajudar as contas de casa, eu consigo também, o mais importante para o jovem, né? Investir em conhecimento. Eu quero comprar aquele livro, dica de livro, Pai Rico, Pai Pobre. Quero comprar aquele livro. Eu quero estudar aquele assunto, eu quero buscar aquele curso. Então, investir em conhecimento é o principal para o jovem, né? E ele pode, sim, começar a pensar o que você fez, João. Eu quero comprar uma televisão, por exemplo, né? Então, eu vou economizar R$50 por mês aqui para que eu possa comprar minha televisão. Algumas pessoas, né, vão usar o cartão de crédito com consciência, que é o que a gente está falando, que é o que a gente espera. Mas os jovens, a gente orienta isso. Juntar um valor, mesmo que seja R$20 por mês, para realizar o desejo depois. O que acontece com o comércio hoje, né? Com todas as lojas, a chuva de mídia que vem na nossa cabeça todos os dias, inclusive a gente nem precisa, antigamente eu falava, né? Você sai na rua e aí você vê uma placa e tem lá 3 por 10. Você nem estava precisando daquilo, você quer levar. Vou pegar. Hoje em dia você não sai de casa. Né? Você abre o celular e você tá lá, ó. Propaganda baixado. E aí, né, o que acontece com isso? Quando a gente pega o cartão de crédito, agora para quem tem cartão de crédito, né? Quando eu pego o cartão de crédito e eu faço aquele pagamento de algo que eu quero no futuro, eu estou antecipando o meu desejo. Eu quero agora. A gente vai lá, passa o cartão de crédito, ele é simplesmente mágico, aquela coisa acontece, aquela coisa vem ali.
Só que o que as pessoas faziam antigamente que funcionava muito bem, muita gente até sem estudo faz e funciona muito bem e não é endividado hoje. Vamos supor, passa 6 meses juntando dinheiro para depois comprar à vista e com desconto. Quando você compra no cartão de crédito, você compra com juros, você está pagando aquilo, talvez o dobro do valor daquele ativo, né, daquele desejo. Então é muito interessante como o dinheiro tem a ver com desejo. O que é o desejo? O desejo agora, o cartão de crédito vai lá e ele realiza agora. Larissa me fez lembrar de uma coisa importante quando a gente estuda na psicologia econômica. O desejo, ele é um desejo meu ou ele é um desejo social? Porque, como você disse, nós somos bombardeados o tempo todo pela mídia, né? Então, às vezes, a gente nem sabe o que a gente quer de fato. Então, como é importante, a Lari estava falando ontem do autoconhecimento. O que eu quero de fato? Ou o que essa mídia, né? O que essa sociedade está definindo que é importante para mim? Então, esse desejo social, ele se confunde muito com o desejo pessoal, né? Então, esse aspecto é importante a gente observar. Ô, Lari e Clay também. Aproveitando o gancho que você deu a dica do livro Pai Rico, Pai Pobre, que você falou dessa coisa das redes sociais, que a gente é bombardeado o tempo todo na internet, tem gente que se pauta também em dicas fantasiosas, que a gente vê muito nas redes sociais. E aí, como vocês são experts no assunto financeiro, qual a dica, não só para os jovens, mas para todo mundo que nos acompanha, os adultos também, sobre evitar essas fantasias que chegam até a gente pela internet? Para evitar, assim, na minha opinião, sempre desconfiar dessas informações. Tudo que vem fácil demais. A gente tem que ter algum crivo, né? Não é que porque vem fácil, mas é no sentido de faz sentido isso? Qual é a lógica disso aqui? Se questionar referente àquilo, buscar a fonte. E aí eu sei que às vezes muitas pessoas têm dificuldade no buscar esse conhecimento. E aí eu diria uma outra dica, não sei se a Lara vai concordar, deixar para depois, em vez de tomar a decisão naquele momento, né? Sobre aquilo que está ali piscando para você, é o melhor caminho, reflita. Nesse caso, procrastinar pode ser muito bom, né? Pode. Bora procrastinar aí, talvez não entrar em alguns tipos de golpes, né? Porque por falta de conhecimento as pessoas também entram em golpes. Clay, vou falar algumas frases para você. Vamos olhar o que a Clay, qual que é a cara dela, ver se ela aprova. Faça uma renda de R$2.000 com cartão de crédito. Isso existe, Clay? Oi? eu preciso checar essa informação. Essa eu vou procrastinar. Aí você se pergunta, tantos milhões de brasileiros endividados com cartão de crédito e agora simplesmente uma pessoa lá no Instagram, lá na internet, ela sabe que dá para fazer renda usando o cartão de crédito. Olha que maluquice, você gasta e você ganha dinheiro. Não faz sentido isso. Gente, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está sendo contada. Então, às vezes, essa fantasia, ela está sendo meio dita. E pelo meio dito, a gente às vezes pode entrar em um problema muito grave financeiro depois, né? Que é a bola de neve do cartão de crédito, que é um juros altíssimo, absurdo, né? Clay, vou falar mais uma. Pode continuar? Sim. Vou falar mais uma. Tenha uma renda passiva de R$20.000 por mês. O que você acha disso? É rápido, Clay. Eu vou te ensinar, rapidamente você vai ter. O que você acha? Nem raciocínio. É muito dinheiro, você Nossa! Gente, também tem coisa que não está sendo dita aí, né? Como que a gente faz para chegar nesse momento? Quantos anos isso pode demorar? Quanto que você tem que aportar por mês para fazer investimentos? Vou falar mais uma, tá? Essa aqui é protegendo as pessoas de golpe. Clay, eu tenho uma... Você tem. É tão absurdo que chega a ter... Eu tô com medo de ter ouvido dessa já. Clay, eu tenho uma dica de investimento aqui que o meu tio falou no almoço de domingo, que o vizinho dele está investindo e é 10% ao mês de rentabilidade. 10% ao mês ele está recebendo todo mês. O que você acha disso, Clay? Nossa, essa é tentadora, hein? 10% que eu tô custando conseguir um. Agora só você vender seu carro, sua casa, e você coloca tudo, você vai ficar milionário em 2 anos, pouquinho, rapidão. O problema é que a maioria nem carro, nem casa tem, né? Tudo financiado, então sem chance. Ô, Lari, tem gente que cai. Tem gente que cai, infelizmente, né? E o que é investimento? Vamos falar sobre investimentos? Então, por exemplo, quero começar a investir, né? Como que eu começo a investir sem cair em golpes?
igual esse que a gente falou, uma rentabilidade de 10% ao mês, corre que esse lado, Binho. 10% ao mês, 6% ao mês, corre, sai correndo. Fala pra pessoa, nossa, que legal, toma um gole da cerveja que você tá tomando lá naquele emoji domingo e sai, vai fazer outra coisa, vai lavar a louça, finge que não é com você, fala que não tem dinheiro. Fala qualquer coisa, mas não faça isso, tá? Então, o que acontece? Pra gente investir com tranquilidade, primeira coisa, né? Mesmo o menor de idade, ele pode investir? Pode, desde que o pai abra a conta na corretora, tá? No CPF da criança e o pai, que é o maior de idade, né? O adulto, ele vai fazer a gestão dessa conta. Então, o menor, ele já pode investir. Mesmo você que está ganhando R$1.000 na sua bolsa, você também já pode investir ali 20, 30, R$50 por mês dentro das suas possibilidades, depois de fazer esse exercício que a Clay falou e que o João está fazendo ali. Tô anotando aqui. Depois disso, né? Como que a gente vai fazer? Você vai abrir uma conta em uma corretora, tá? Para você investir, uma corretora. O que é esse golpe, Rubia? Eu mando um dinheiro para uma pessoa, não fica no meu CPF o investimento, eu mando dinheiro para uma pessoa, faço um Pix, faço uma transferência, faço um depósito. E essa pessoa vai fazer o gerenciamento do meu investimento, essa pessoa vai cuidar do meu investimento. Isso não existe. O seu investimento é no seu CPF. Se eu falar para você, Rubia, me manda lá um dinheiro que eu vou investir para você. Não, pode chamar a polícia. É golpe. Pra mim, golpe, pode chamar a polícia para mim. Então, existem as corretoras sérias e existe gente que está aí para dar golpe no mercado em nome de corretora. Seria isso? São pessoas que elas vão pegar o seu dinheiro, elas vão... A gente tem vários caminhos disso, né? Mas pode ir para uma pirâmide financeira, que é um golpe. Pode ir para uma pessoa que ela vai estar gerenciando o seu dinheiro, só que está no CPF dela. Se acontece alguma coisa com ela, se ela bate as botas, se ela some no mundo, você não vê a cor desse dinheiro. Jamais vê a cor desse dinheiro. Tinha um caminho simples ali, principalmente agora com o avanço desses bancos digitais, de você fazer o investimento e controlar ele ali, né? Na palma da mão. Na palma Seu CPF. E aí eu tô pensando aqui que a gente tem essas etapas, né? Que primeiro esse planejamento, para depois a gente conseguir fazer essa estabilização e conseguir lidar bem com o que a gente tem hoje para depois investir. E algumas ações, assim, pode parecer besteira, mas eu sei que, igual a gente está conversando, algumas coisas que a gente consegue colocar em prática nos ajuda a entrar nessa fase de estabilização. Igual a gente estava falando sobre tentar lidar com a quantidade de anúncios. Eu sei que tem uma dica que tem gente que segue que não vai ao mercado com fome. E eu faço isso, porque eu sou gordinho da lancheira, entendeu? Então, se eu vou no mercado, eu vou querer comprar o dobro de chocolate, pra falar o dobro, porque um ou outro tem que levar, não tem jeito, né? Mas, assim, pensando nessas atividades mais diárias que estão no nosso cotidiano, que a gente consegue ali controlar para não agir no impulso. Ah, tô com muita vontade de comprar aquilo, meu cartão de crédito tem um limite ali, vou agir agora e, às vezes, muitas vezes até se arrepender. Além de poder postergar e planejar bem, tem algumas outras dicas que vocês levam na rotina de vocês para tentar, que pode parecer, vou economizar 20, 30 reais, mas que ajuda no final do mês, aquela soma dos 20, 30 reais no final dos 30 dias ou de um ano, sobra um dinheirinho ali. Olha, eu gosto de ir ao supermercado uma única vez ao mês. Primeiro porque eu sei que eu não tenho resistência para resistir a tanta tentação. Então, quantas vezes eu for lá, eu vou cair na tentação. Então, diminuir às vezes de ir ao supermercado. Eu sei que tem gente que tem preguiça, mas eu sigo a regra da minha listinha. Até no celular mesmo, sabe? Eu tenho o hábito de olhar na minha... Onde a gente guarda os alimentos, gente, deu branco agora. Tem dispensa. O que tem? Porque às vezes a gente tende a comprar em excesso e quando você vê aquilo lá venceu, você não sabia que tinha. Então, são algumas técnicas. Você tem mais, assim, que você usa? Olha, eu gosto da técnica do doce de leite. Vou explicar. Por exemplo... Já, pelo nome já deve estar. Se você... Só não pode ser o de Viçosa, que é caro. Se você quer... O da feira. Nossa. Da feira é bom. O da feira. Se você quer, né, melhorar a sua alimentação, se você quer regular o seu peso, ou por ordem do nutricionista, por ordem do médico, ou algo para você. Se você quer fazer, o que você faz? Você vai deixar o doce de leite na geladeira? Toda semana você vai comprar um doce e vai deixar na geladeira? Então, é melhor não ter. O que a gente precisa afastar? Afastar os estímulos, né? Se eu quero cortar o doce, eu como doce todos os dias, tá, gente? Tô falando isso, mas é só um exemplo. Se eu quero cortar o doce, então eu não posso ter o doce na geladeira, tá? Se a pessoa, ela tem uma relação que não é saudável com o cartão de crédito dela, ela tem uma relação que não é saudável com o dinheiro, ela precisa usar todas aquelas ferramentas que a Clay falou antes.
as caixinhas. Alguns bancos têm as caixinhas, também é chamado de cofrinho em outros bancos, tá? Então, você coloca o dinheiro lá e guarda, você não vai mais ver aquele valor. Inclusive, esses aplicativos, o dinheiro fica escondido da sua conta. Quando você abre, você não vê aquele valor. Mas quando você entra na caixinha, aquele valor está lá. Então, a gente precisa tirar os estímulos. Outro estímulo que a gente precisa tirar é tirar as notificações dos aplicativos de compra. Sabe? Aqueles aplicativos de... você não pediu lanche hoje, que saudade, João. Nossa, você deu uma... Aqui, ó. Chega muito, João? Não, Chega muito? realmente eu caio. Realmente tava com saudade de pedir um lanche. Nossa, olha, Bia, eu vou fazer isso agora. Ô, Bia, o seu restaurante predileto? Olha aqui, tô com uma promoção hoje, mulher. E você tá ali, você fala, vou ou não vou? Não vou, porque eu tive a consultoria da Lara e da Clay. Gente, parece uma coisa... Olha, coisa simples que dá pra fazer, que, como eu disse, vai economizando e no final do mês dá uma diferença, né? E tirar a notificação. Eu vou fazer isso assim que acabar esse Bitar Podcast. Deixa só ativado as nossas notificações. As nossas você pode. Sempre que tem conteúdo novo no nosso canal e também nas nossas plataformas de áudio, aí você pode notificar as notificações, que certeza é coisa boa. Por exemplo, essa conversa que eu tenho certeza que vai mudar um pouco sua relação com o dinheiro, igual já tá mudando a nossa, né, Bia? Exatamente. E você falou do cartão de crédito e me chama muita atenção, porque realmente eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem. Porque a gente sente como se fosse um dinheiro extra ali, mas que uma conta chega no final do mês e às vezes a gente consegue parcelar, mas aquela fatura vai se alongando ali. Eu, como pessoa ansiosa, eu nem gosto muito de parcelar, porque eu fico lembrando que assim, nossa, até fevereiro eu vou ter que pagar aquilo ali, e aí aquilo vai me deixando... Mas, por outro lado, é importante a gente falar também que tem como a gente utilizar desse crédito de uma maneira saudável. Tem como ter essa relação. Então, como estabelecer essa relação saudável com essa possibilidade que é o cartão de crédito? Eu acho que o primeiro aspecto é a gente ter clareza que o cartão de crédito não é nem vilão, nem mocinho. É uma forma de pagamento. Então, a gente ter clareza dos conceitos é importante. Se eu sei que esse cartão ele é uma forma de pagamento, ok. Aí eu preciso descobrir maneiras de usar esse cartão de crédito ao meu favor, né? E antes de começar o podcast, a gente estava até falando da relação que a gente tem, João, com o cartão, que a gente não sente, né? Dentro da psicologia econômica, a gente fala a dor do pagamento. Com cartão de crédito, você não tem dor. Porque pensa, você passa o cartão, nem digita a senha, gente. Olha como que a tecnologia estuda a favor deles para levar a gente ao consumo exacerbado. E nós não temos consciência disso, então a gente precisa ter essa consciência. Cartão de crédito, forma de pagamento. Dentro do meu orçamento, eu já sei qual que é o meu custo de vida, quanto que poderia ser esse cartão de crédito. Aí você pode fazer o que a gente fala de ancoragem. Limitar um valor na fatura do cartão de crédito. Então, olha, meu cartão de crédito, eu só posso gastar, sei lá, eu tenho uma renda de R$1.000, eu só posso gastar 500. Coloco o limite do cartão de 500. Porque o cartão de crédito, ele não é extensão do seu salário. Que muitas das vezes nós fazemos isso, né? E o limite do cartão de crédito, ele costuma ser maior até que o nosso salário. Então, você faz essa ancoragem, você vai começar a gastar o cartão de crédito, você cria o hábito de olhar a sua fatura toda semana, ou colocar, eu vou olhar dia 10, dia 20, dia 30, e aí está o limite estabelecido que você pode gastar e você não vai ter surpresa, porque você já definiu antecipadamente que poderia ser só R$500, entende? E um dos principais, eu acho que encargos que a gente tem quando a gente fala de vida financeira é o não pagamento do cartão de crédito, né? Vira uma verdadeira bola de neve. Então, ter esse em dia é essencial para estar tudo estabilizado, né? Não? Aí, ó, já sentiu a dor que é... Os maiores de... Porque eu já esqueci... São os maiores? Porque eu já esqueci. 400%. 400? 400%. Então, vamos significar, se eu gastei R$100... Vamos lá, vamos ver se eu sou bom de matemática. Não sou, mas se eu gastei R$100 esse mês, me ajuda só pro pessoal entender o que significa os 400%, o que pode virar. Não paguei uma fatura de R$100, vai virar o quê? Quando você paga as pessoas... Quando a gente está usando o cartão de crédito sem limites, a gente perde o controle, a gente não fez essa definição desse valor que a Clay falou da ancoragem. A minha fatura tem que vir no máximo tantos reais por mês. Se ela vem acima disso, tem boi na linha, tem coisa errada aí, você fugiu do seu planejamento. Se você fugiu do seu planejamento, inclusive você fugiu dos seus objetivos. A gente foi para outro lugar. E aí, quando a gente descontrola o cartão de crédito, o que muitas pessoas fazem é pagar o mínimo. Quando você está pagando o mínimo, você está refinanciando aquela dívida.
O cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado na sua mão ali, você não precisa ir no banco pedir dinheiro, ele tá ali, você vai na loja, você pediu ali o empréstimo na hora. Só que, se você pagar em dia, os juros é aquele ali. Se você vai pagando o mínimo, aquilo vira uma bola de neve. Quantas pessoas, quem está ouvindo a gente agora, quantas pessoas conhecem familiares que fizeram essa bola de neve, pagaram o mínimo, se endividaram, estão com o nome no Serasa, não conseguem mais pagar o cartão de crédito, perderam completamente. Uma dívida que era 3 mil virou 30. Né? Então, o que é 400%, né, no ano? Ela vai quadruplicar. Então, né, se eu estou devendo, por exemplo, fiz uma conta de 1.000, de repente ela está 4.000. Né? Então, e ele vai refinanciando ali, ele vai recalculando. Quanto mais a gente fica devendo, quanto mais a gente não consegue pagar o total da fatura em dia, ele vai recalculando. E aí você perguntou, João, como é que a gente tem o cartão de crédito de uma maneira saudável, né? A Clay falou, eu coloco o limite ali. Opa, eu fiz a minha folhinha, fiz o meu exercício e eu separei que isso aqui eu vou pagar no cartão de crédito, isso aqui eu vou pagar no cartão de crédito. Ok, isso aqui então, a soma disso vai me dar uma fatura de no máximo tanto por mês. É isso daqui que eu vou gastar. Se eu gastar além disso, eu estou fugindo do meu planejamento. E aí a gente pode utilizar o cartão de crédito de uma maneira saudável fazendo isso, ancorando esse valor, ok? E você pode também utilizar o cartão de crédito para comprar alguma coisa que você quer muito. Talvez com ressalvas que eu vou explicar. Uma viagem, né? Um curso que você quer, alguma coisa que tem um valor um pouco maior que você não consegue pagar de uma vez, mas você quer parcelar. Porém, a gente precisa calcular se essa parcela cabe dentro do orçamento. Lembra a folhinha? Se a gente está colocando que 1.000, certo? 1.000 ali, e todos os seus valores estão carimbados, não cabe uma parcela de R$200, quando a gente está assumindo o compromisso de pagar R$200 por mês, a gente está assumindo o risco que vai faltar dinheiro, não vai caber, né? Então, a gente precisa olhar para o meu orçamento. R$1.000, eu não tenho espaço para colocar uma parcela aqui, então eu preciso criar. E essa coisa é muito importante para mim, então eu vou reduzir algumas outras coisas temporariamente. Eu gosto muito de falar isso. O pessoal fala, cortar gasto. Não é cortar gasto, eu vou reduzir algumas coisas hoje para dar prioridade para outras coisas que eu quero também. Então, eu preciso balancear os meus desejos, né? Eu quero uma viagem, quero comprar um intercâmbio, por exemplo. Quero me organizar para um intercâmbio. Ou então quero poupar para o intercâmbio, que é melhor ainda, né? Quero economizar para fazer o intercâmbio daqui a uns anos. Que eu sei que esse é um sonho de muitos jovens. Então, a gente vai olhar, desses R$1.000, R$100 por mês eu vou guardar, eu vou investir, né, para o meu intercâmbio, R$100 por mês. Quando eu assumo outras parcelas, seja uma viagem, seja um boleto, seja uma parcela, eu preciso pegar e encaixar isso naquela minha folhinha. Faz sentido eu colocar aqui? Se não cabe, a gente está assumindo um risco disso virar uma bola de neve. Então, essa folhinha, esse papel de pão, você pode fazer no papel de pão, você pode fazer no guardanapo do bar, você pode fazer no guardanapo da hamburgueria. Faz isso, porque é bem importante. Outra coisa, queria falar, não esquece de colocar aí orçamento para eletrônicos, porque a gente esquece. E hoje em dia a gente não vive sem celular. Às vezes você precisa comprar um carregador, uma capinha, uma película. A gente precisa colocar orçamento para eletrônicos também. Que é o que a gente fala, eu tive um gasto imprevisto que o meu celular quebrou. Não é um gasto imprevisto, mas não, porque hoje em dia, no nosso dia a dia, é impossível ficar sem. A gente precisa fazer o planejamento. Olá, já que a gente entrou no assunto de cartão de crédito, atualmente ele está atrelado ali à questão das milhas. E aí, às vezes, eu sou motivada a gastar e acreditar que essas milhas surgem ali de graça. Conta pra gente. Tem milha, João, no seu cartão? Como que funciona no seu cartão de crédito? Eu fiz um cartão, eu utilizava um, aí vi que tava gostando um pouquinho a mais, eu falei, vou fazer um que pelo menos me reverta esse gasto que eu tô tendo. E um benefício, que são as milhas, né? Fiz errado? É um grande depende, né? Conta ou você conta? Quer contar? Não, vai lá. Então, é bem desafiador esse assunto, né, com relação a milhas. Porque o primeiro aspecto, lembra que a gente falou da dor do pagamento no cartão de crédito? Se você tem milhas, você está concentrando no cartão de crédito, não é? Você está pagando anuidade para poder ter esse cartão ou não? Quando você atinge, no meu caso, quando você atinge um valor mínimo ali do gasto do cartão de crédito, não. Ah, então quem limitou para você foi você ou foi a empresa? O primeiro aspecto é esse, né? Olha só. Porque se fosse você pagar a anuidade, de repente, se você faz a matemática ali, você ia ver que aquela anuidade, às vezes, é muito mais cara do que o benefício que você está tendo.
E aí o segundo aspecto, você está usando o cartão de crédito, não tem dor de pagamento. Você tende a um estímulo maior a usar esse cartão. Então você vai gastar muito mais. Será mesmo que essas milhas são tão favoráveis quanto a gente pensa? Então, assim, a gente sempre tem que avaliar o caso a caso. Eu falo que quando a gente fala em planejamento financeiro, considerar, né, a individualidade de cada ser é muito importante. Porque, de repente, no seu contexto faz sentido, no contexto da Rubi não faz sentido. Entende? É algo bem personalizado, então, né? Muito personalizado. E aí a gente pensa, então para que serve planejamento financeiro? Para quê, João? Para quê, Rubia? Que serve planejamento Pra financeiro? gente se livrar dessas furadas, para ter consciência. Igual, olha, os sintomas que eu sinto quando tô com um problema de saúde, por exemplo, eu procuro um médico determinado, eu acho que nesse momento de planejamento financeiro é olhar para o que eu tô sentindo, né? Para qual que é a minha Então vida, quando você vai ao médico, o médico te passa vários exames para ele tomar uma melhor? decisão. Perfeito. Se eu faço planejamento financeiro, isso vai me possibilitar tomar melhores decisões. De acordo com as metas, das minhas metas. Exatamente, que a Lari falou dos objetivos. Como é importante eu ter clareza dos meus objetivos, do meu curso de vida, dos meus sonhos, dos meus projetos. E aí tem um aspecto que eu gosto muito de falar com os meus clientes. Planejamento financeiro falha, vocês acreditam? Vocês vão fazer ele todo lindo e vai chegar um momento que vai falhar. Então, para que a gente faz planejamento financeiro? Para a gente saber voltar para casa. Porque se eu não tenho planejamento, eu nunca vou saber qual é o lugar que eu precisaria de estar. Mas se eu tenho planejamento, opa, perdi a rota. Para recalcular a rota, eu volto onde eu estava ou de onde eu estou? De onde eu estou, porque eu já tenho uma referência. Então, planejamento financeiro é algo muito importante para a vida. Acredito que ser um pouco psicólogo também, né? Porque eu preciso até motivado aqui agora. Você sentiu? Eu senti. Que ótimo. Então, de parabéns. Não, e a vida, né? Que a vida muda a qualquer momento. Então, daqui 2 anos, esse planejamento que o João tá fazendo aqui, ele vai precisar sentar, vai precisar revisar, porque a vida muda, os objetivos mudam, a sua renda vai mudar, o seu padrão de vida vai mudar, a sua família vai mudar. Focar nessa questão da renda, Importante. se Deus quiser, vai melhorar. Então, esse exercício do papel de pão ali tem que ser repetido sempre. E vocês falando sobre essa questão da personalização, de acordo com o que eu recebo, com a vida que eu levo, as metas que eu tenho, cada um vai ter ali um caminho para percorrer quando se fala de planejamento financeiro. Mas eu vejo que muitas vezes existem alguns padrões que são replicados, às vezes na internet e tudo mais. Você precisa separar X para isso, X para aquilo e ainda reservar tanto. Isso pode ser um padrão, isso pode ser um começo, um caminho. O que vocês falam sobre quem faz aquela continha? Se você recebe X, 60% para gastos essenciais, 20% ali para você investir, 10%. Fechou minha conta? Falei errado, não, 60%, 30%. Tá tudo certo. Enfim, vocês entenderam. Entendo. O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso? O que dá para tomar de lição? Olha só, não dá pra gente seguir essa referência. Primeiro que a gente tá falando de um Brasil muito diverso. Então, realmente essa singularidade do ser é extremamente importante. Porque se eu falo assim, Rubi, você tem que guardar 30% do seu valor. Mas esse 30% cabe para ela poupar isso? Não. Mas o que é possível? Não é nem deixar sobrar, porque se for deixar sobrar, não sobra, né, Lari? É sobrar para o investimento, não é sobrar, né? Então, mas o que cabe? O que é possível? Então, essas regras, eu não gosto delas, porque a gente perde a individualidade do ser. E eu não gosto de trabalhar com isso. Mas pode ser um caminho ali para quem ia começar? Ou não? Pode ser o caminho ela olhando dentro da perspectiva dela. Dá pra, igual a Lari trouxe, dá para poupar R$20, os números dela. Por isso que ela tem que olhar para os números dela. R$20 é ótimo. Se for possível, é melhor do que não fazer. O seu eu do futuro vai agradecer demais quando chegar lá no final do ano você ter R$1.200. Mas comece com o que é possível. Não esperar chegar aquele momento, agora, que ele não existe. Né? A gente vai estar sempre achando que o futuro vai ser melhor. Melhor se eu faço alguma coisa no presente. É isso que a Clay fala, tem a ver com a frustração, né? Porque às vezes eu me espelho numa realidade que não é minha, dessa questão de, então eu vou poupar aqui 30%, mas não cabe. E aí eu me frustro, logo eu desisto daquilo e retorno ao patamar zero. Então,
Quando eu me entendo que a minha realidade, não, 15% é o que cabe aqui no meu orçamento, é o que eu vou fazer, João. 15% a partir de hoje. Compromisso? Compromisso. E o seu, quantos por cento? Não, primeiro eu vou fazer minhas contas, meu planejamento, agora entender tudo. Primeiro eu passo. Resposta completa. Vou entender. Então, não fazer, onde estão minhas metas, quais são elas. Vai tentar. Não, como eu te falei, era um momento que eu tava precisando. Acho que veio no momento certo esse Bitar Podcast. Pra mim, eu imagino que pra você também. Então aproveita bem essas dicas. Talvez aí você tá até antes que eu nessa etapa. E vai começar mais cedo e talvez escolha esses resultados de um bom planejamento financeiro ainda mais cedo. E eu tenho certeza que daqui a um ano, se você olhar pra construir tudo certinho, compromisso nosso, você vai agradecer pelo que a Clê e a Lara estão te falando nesse Bitar Podcast hoje, e a gente agradece a parceria de vocês nessa conversa que já está sendo bem esclarecedora, né, Rubia? É óbvio. Ô, João, a Lara trouxe um exemplo aqui daquela pessoa ali da família que fala que se endivida, né, com a coisa do cartão de crédito rotativo e paga o mínimo. Tem na sua família alguém que é aquele que sempre pede dinheiro? É uma furada emprestar dinheiro ou depende? Olha, Eu adorei você falar disso, porque eu queria muito falar disso. então, na minha família, agora você falando, não veio ninguém em mente, veio ao contrário. Eu tenho uma irmã, a minha irmã é um exemplo de planejadora financeira, viu? Porque ela tem 19 anos, ela sabe muito bem e ela é dessas que anota. E ela já chegou à condição de emprestar dinheiro, não só pra mim, como meus pais também. O João é aquele que pede. Eu sou o que pede, assim, mas... Ela empresta com juro? Não, ela não chegou nessa etapa ainda e eu nem... Não vou... Esse episódio do Bitar Podcast ela vai pular com essa ideia pra ela. Ela, João. Laísa, cara, tá na área de exatas, então já tem essa boa relação com os números, assim como meu pai. Doce. E ela... Hã? Doce ilusão. O mundo da risada é doce ilusão, não. Sabia? Não, mas ela tem essa relação. Ela tem legal. privilégio, viu? E ela vai lá e anota tudo e tem essa condição. E ela controla até minhas finanças de vez em quando, viu? Ela fala assim, É emocional. É emocional? Ela achou que o dinheiro é emocional. Eu acho que o meu tá nesse jeito. Você tá triste, você gasta. Você tá feliz, você gasta. A gente tá de TPM, a gente gasta. A gente tá muito feliz, a gente gasta. A gente tá nervoso, a gente precisa de alguma coisa pra relaxar. Então a gente precisa, é o que a Clê falou, o autoconhecimento. Eu preciso olhar pra mim. Que comportamento que é esse? Eu preciso disso aqui agora? Ou será que eu só tô entediada? Eu preciso disso aqui agora? Ou será que eu só estou ansiosa e nervosa, né? Lara, você ia falar, eu te interrompi aquela hora sobre o empréstimo, sobre o parente, o amigo pede dinheiro emprestado. Muito obrigada por falar desse assunto. Eu queria muito falar desse assunto, porque os jovens que estão agora criando o seu CPF, fazendo as suas primeiras contas bancárias, fazendo os seus primeiros investimentos, né? Muitos jovens estão em alguma situação um pouco mais privilegiada, não passam por isso. Outros jovens, muitas vezes, eles vão ter parentes pedindo o cartão de crédito emprestado, pedindo dinheiro emprestado, pedindo cheque emprestado, né? Estou dizendo isso de um lugar de quem passou por isso. Né? Então, eu passei por isso muitos anos, né? De familiares, assim, era uma prática comum. Na minha família era comum. Vamos lembrar de novo de educação financeira? Na minha família era comum, não era uma coisa estranha. Minha família era comum, todo mundo emprestar o nome ali para o outro, emprestar dinheiro, emprestar cheque e aquilo virar uma bola de neve, um não pagar o outro, ficar magoado, ter briga de família, nanana. Tem um negócio que soluciona isso maravilhosamente bem. Ou não. Eu sou categórica. É não. E vou dizer por quê. Como lá no passado eu disse não para os pedidos que eu tive, eu sou, muito provavelmente, eu sou uma das únicas pessoas que tem o nome limpo na família. E por isso a minha mãe hoje mora numa casa própria. Então, por eu ter um nome limpo, eu pude comprar uma casa para ela e eu pude quitar uma casa para ela. E eu pude comprar uma casa para mim também. Então, digo isso emocionada, porque às vezes a gente recebe aquele pedido da mãe, me empresta isso daqui, depois eu te pago. E aí você fica com aquele medo de dizer não, de magoar a pessoa. E aí você vai lá e empresta. E às vezes o seu nome vai ficar sujo, né? Ele vai lá para o Serasa. E daqui a pouco você já não consegue uma linha de crédito para você comprar a sua casa. Você já está com o nome sujo, não consegue ter alguns movimentos importantes, né? Como é que você vai investir se você está endividado? Então, tem vários riscos que o jovem corre nesse momento. Então, eu, Lari, a Clê tem outras orientações, mas eu, Lari, digo, tá? O não que você está dizendo hoje para o seu familiar, para o seu parente, vai fazer muito bem para você e para ele no futuro. Por eu ter dito não lá no passado,
Hoje a minha mãe tem um teto e a gente tem uma vida completamente diferente do que a gente tinha antes, A né? importância desse planejamento, realização de um sonho. Importante para vocês duas, né? Sim. E o mais importante naquela época era firmar o pé e dizer, não, eu não vou. Por quê? Se as pessoas não cuidam do próprio nome, como é que elas vão cuidar do meu? Exato. Eu tenho uma outra frase pra isso, mas a gente não pode dizer no podcast. Ela falou que eu não pode. Depois. Tá bom. Que eu também tenho assim. Polêmica. Casos de família de hoje, Arbitrar Podcast. Vai mudar o nome do programa. Mas, e até, você falou sobre essa questão do nome sujo. A gente cresce ouvindo que existe isso. Cresce ouvindo que existe o SPC, Serasa, enfim. E até hoje a gente tem dimensão do que significa isso e quais são os impactos que pode trazer para a nossa saúde financeira. Então, só para a gente poder entrar um pouquinho nesse tema, quando que acontece do nome ficar sujo, né, que é o termo que o pessoal usa, e quais são os prejuízos que a gente pode ter caso isso aconteça? Mais 4 horas só vou falar de dívida, né? É só para o pessoal entender, porque é como que nem eu falei, nem sempre a gente tem essa... Geralmente, quando o pessoal vem, a gente já marca um segundo episódio para ir destrinchando, porque os temas que a gente traz aqui é justamente esses que a gente gosta de abordar e necessita dessa transparência e profundidade. Mas já que a gente está começando essa conversa por planejamento financeiro, vai ser até bom vocês voltarem para saber como está indo o nosso planejamento, né, Rubi, esse compromisso que a gente fez, se o Rubi está guardando os 15%, fiquei sabendo que ela comprou ar-condicionado agora, falo mesmo aqui na mesa do Arbitrar Podcast. E aí, João? Já tinha se planejado para fazer isso. É claro, João, que não. Essa foi o meu fundo de emergência. Por uma emergência, porque tá calor, né, gente? Mas Questão de vida. Questão de vida. vamos só pra gente entender quando isso acontece e os prejuízos. Pode falar. Quando a gente faz uma conta, né? Uma compra no cartão de crédito, ou você faz um compromisso, um contrato, um aluguel, uma conta de luz, uma conta de água, e você não consegue cumprir esse compromisso, que essa dívida fica inadimplente, quando você não pagou essa conta, né? Você corre o risco de ir o teu nome para o SPC e depois para o Serasa. Depois de um tempo ele vai para o Serasa. O que acontece na vida real, né? Os bancos vão cortar os produtos financeiros que eles vão oferecer para você. Quero fazer um desafio para quem está ouvindo a gente. Vocês vão baixar o aplicativo do Serasa. Ai, meu Deus do céu, o Serasa vai me mapear. Ele já te mapeia, ok? Fique tranquilo, senta na sua cadeira tranquila e toma sua água, porque ele já te mapeia. Baixa o seu aplicativo do Serasa e você vai descobrir o seu score. O que é o score? É a nota que o Serasa te dá como bom pagador. Se você é um bom pagador, o seu score é alto. Se você é um pagador que não cumpre os compromissos que você assumiu, que a gente precisa ter responsabilidade, né? Às vezes a gente bota a culpa no banco. O banco tá me cobrando, eu tenho uma dívida, o problema não é o banco. A gente precisa olhar para nós. Foi o que a Clay falou do autoconhecimento. Se o seu score está baixo, você é um mau pagador. Quando a gente é um mau pagador, a gente vai ter a vida limitada, a vida financeira limitada. Ah, eu vou ter a vida limitada? Não, você vai poder ir para a rua, caminhar, normal, vai poder ir para sua academia, mas a vida financeira fica limitada. Então, linhas de crédito, quer comprar um carro? Você vai ter linhas de crédito limitadas ou até não vai ter, né? Comprar uma casa. Então, estou dizendo que na minha família, minha mãe hoje tem uma casa porque eu sou a única que tinha o nome limpo na época. Ainda tem, graças a Deus. Né? Cuido muito bem disso. Então, o nome, né? A gente precisa cuidar disso para que a gente possa vislumbrar, inclusive, as possibilidades futuras. Você quer fazer um intercâmbio e aí você precisa comprar o seu intercâmbio no cartão de crédito em 12 vezes. Você precisa ter limite para isso. Como é que você tem um limite interessante para fazer esse intercâmbio que você planejou, que eu sei que você colocou na sua folha? Como é que você vai ter esse cartão para isso? Com um score bom no Serasa. Como é que você vai ter limite de crédito nos bancos? Com score bom do Serasa. Então, existem várias limitações, depende do tipo de dívida. E aí, João, tem alguns tipos de dívida que elas são gravíssimas. Por exemplo, não pagar o financiamento. O banco pode tomar a casa. Então, são dívidas gravíssimas. Então, a gente está brincando aqui, fiz uma dívida, gastei meu fundo, me dá uma dor. Me dá uma dor, é brincadeira, eu sei, mas me dá uma dor assim, porque, na verdade, a gente se acostuma com a dívida. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, não cresce se não se endivida. Eu falei, meu Deus, a gente normalizou a dívida. Tem famílias que vivem endividadas e normalizam a dívida. Então, assim, né? Existem algumas dívidas
com um pouco mais de impacto e outras com um pouco menos. Então, um financiamento não pago, que não estiver ali em dia, você pode perder a sua casa. Condomínio, você pode perder o seu apartamento por falta de pagamento do condomínio, pagamento do carro, o banco pode tomar. Então, tudo que a gente faz tem consequências. E na vida financeira, a consequência não é só hoje, é no futuro também. E você pode ter um futuro brilhante, né? Quem está ouvindo a gente pode ter um futuro brilhante se você cuidar muito bem também da sua vida financeira, saúde mental, nutrição, né? Equilibrá-la. Exato. São as áreas da vida, né? A gente precisa olhar para todas elas. E aí, já vou que vocês falarem futuro, né, João? A gente já chegou a falar sobre a questão da aposentadoria, de um bom planejamento. Se eu não tô olhando nem a fatura do cartão, quem dirá a aposentadoria, né? Mas aí, pensando que uma hora a idade chega e que todos nós vamos nos aposentar, quais são as dicas para uma boa aposentadoria? Nossa, as boas dicas. Eu sei onde começar. Pelo menos mostrar Os jovens que estão aqui. apontar o caminho. Vamos pôr whisky aqui? Eu acho que o primeiro passo é ter a reserva de emergência que você trouxe. Eu faço essa matemática básica aí a partir do meu custo de vida. Então, eu defino quanto que é o meu custo de vida, eu quero ter uns 6 meses desse dinheiro aqui poupado. E aí, pensar nessa aposentadoria. A gente tem até o Renda Mais, né, que o governo lançou, que é um complemento de aposentadoria no Tesouro Direto, que você investe, acho que a partir de R$30, né, por 20 anos, e depois você vai ter aquele valor por 20 anos. O governo fez isso porque ele é legal, porque... Não. É porque já sabe que lá em 2060 a população vai estar a maioria idosa. E a Previdência Social não vai conseguir atender essas necessidades. Então, o governo lançou e é um investimento muito interessante, que eu convido os jovens a olharem esse investimento Renda Mais. Né? Lá dá para você colocar a sua idade, com quantos anos você quer aposentar, qual a renda extra que você quer ter. E o prazo é mais longo, pensa, por 20 anos. Porque às vezes a gente pensa em investimento como poupança, só que se você não planeja muito bem aquilo ali, você gasta aquele dinheiro às vezes em 6 meses e aí o restante. A nossa perspectiva de vida é que a gente chega até os 90 anos. Eu fico super preocupada, gente, chegar em 90 anos, com que condição? Pensando financeiramente, se a gente ainda não se organiza. Acho que o Febraban, não tenho certeza dessa informação, mas fez uma pesquisa que apenas 46% da população investe na poupança. Você tem noção? Poupança é o método mais básico e nem 50% da população investe em poupança. Como que vai investir em outras coisas? Além de tudo, uma boa parte da população continua endividada, né? A gente viu agora no cenário onde foram feitas, inclusive, campanhas do governo federal para tentar amenizar essa situação, dívidas de até R$100 que foram ali feitas, tem esses acordos, não só nessa campanha do governo, mas ao longo do ano a gente acompanha instituições tentando realizar esse acordo, mas mesmo assim a parcela da população endividada é muito grande, né? É muito grande. Então há necessidade desse olhar transparente e calmo, acho que para a educação financeira, porque, por exemplo, eu já entendi que pro meu planejamento ele não vai ser de hoje para amanhã, nem na sexta-feira que eu vou estar rico, mas nos próximos meses até eu conseguir falar, já está sobrando um pouquinho para minha reserva financeira e quem sabe eu volto com a notícia que eu comprei um ar-condicionado. Pode ser? Sim, com certeza. É uma meta, né? Uma meta que a gente tem que colocar. É isso, João. Colocou no papel, seguiu o planejamento, vai dar certo. Vai dar certo. Meninas, já deu pra gente entender que hoje a gente começou a abordar esse tema, mas eu tenho certeza que vocês vão ter que voltar aqui pra gente continuar essa conversa e aí falar um pouquinho mais de aposentadoria, investimento, que é importantíssimo, as opções que hoje nós temos, a gente conseguiu abordar algumas delas, mas lidar com isso também é um desafio, mas é uma possibilidade para quem quer ganhar mais dinheiro e se planejar. Então já fica o convite para vocês voltarem. Posso contar com isso? Com certeza. E aí eu já vou atualizando vocês lá para saber como é que tá meu planejamento também, se já cheguei nessa fase de falar assim, ó, chegou a hora de investir. E eu tenho certeza que o pessoal de casa anotou essas dicas, dever de casa, e faz o seguinte, não só você gostou desse episódio, deu para entender que a necessidade da gente ter uma boa relação com o dinheiro pode mudar aí a sua vida e ter tudo equilibrado, manda para quem te pediu 10, 20 reais no Pix. Manda pro familiar aí que, ó, tem aquela questão, sabe que a fama já não tá muito legal,
talvez seja uma porta inicial, um caminho, a informação para começar a mudar essa questão financeira e entrar tudo em dia sem neura, como a gente começou esse podcast, né, não, Lário? Sem neura. Dinheiro sem neura. Deixa os canais de contato de vocês. Instagram, Cleicia Finanças, sem o C cedilha, né? Telefone para planejamento financeiro 34 99194 3063. O meu Instagram é @lari.gonzaga_. Não é Gonzales, tá, gente? Acontece. É @lari.gonzaga, com Z, tá? Sim. Underline. E eu vou deixar, se vocês me permitem, eu queria deixar um presente para quem ouviu o podcast. Vai receber uma planilha para precificar os sonhos. Eu quero fazer um intercâmbio. Vale para os empreendedores também? Vá. Então gostei, prefiro presente. Quero fazer um intercâmbio, quero realizar um sonho. O que eu tenho que fazer para alcançar isso, né? Como que eu tenho, quais os passo a passo que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, eu vou deixar uma planilha para a equipe e aí vocês comunicam onde eles vão acessar. Combinado. E as redes sociais já vou acompanhar aí, porque eu tenho certeza que logo a gente vai ter boas notícias. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, meninas. Espero vocês de volta aqui pra gente aprofundar mais alguns temas. E você que acompanhou, faz o seguinte, já manda sua dúvida. Tá com dúvida na educação financeira, por onde começar? Ficou com dúvida de algum tema que a gente quer? Você quer que seja aprofundado aqui na mesa do Bitar Podcast? Sabe que o nosso contato é @bitar.educação, por lá a gente fica bem próximo. E você fica por dentro de tudo que acontece aqui na mesa. E eu fiquei até curioso para saber um pouco da carreira de vocês. Temos aqui uma engenheira e uma advogada. E hoje planejadoras financeiras. Então, na próxima conversa, eu quero saber como que vocês chegaram lá. Como que foi esse caminho, que pode até ser uma profissão para muita gente, né? E aí, então, compromisso feito. Pode ser? Combinado? Combinado. Até a próxima, viu? Tá. Compromisso feito com você também, 15%. Fechado. E a gente vai conversando, então, tá bom? Até o próximo episódio, viu, pessoal?